Leitura do livro Crescendo em Oração, autor Mike Bickle. Parte 1. O fundamento para a oração. Capítulo 1. Chamado para orar. Página 32. Subtópico: a importância de pedirmos. Um princípio fundamental do reino é que Deus libera mais bênçãos se as pedirmos. Ele poderia facilmente liberar todas as suas bênçãos a nós sem que as pedíssemos, mas Ele quer que estejamos envolvidos no processo. A maioria de nós conhece o versículo bíblico que nos ensina que não temos porque não pedimos. Tiago 4:2. Deus quer que façamos mais do que simplesmente pensar em nossas necessidades. Ele quer que peçamos a Ele para supri-las. Muitos reclamam sobre a sua vida ou suas circunstâncias e até mesmo falam aos outros sobre isso, mas não falam abertamente as suas necessidades ao Senhor. É fácil pensarmos em nossas necessidades sem verbalizá-las. Por que Deus insiste que devemos pedir-lhe o que necessitamos? É porque a nossa petição leva nosso coração a uma maior sintonia com Ele. Portanto, Ele faz com que morramos de fome devido às nossas vidas sem oração, retendo certas bênçãos até que as peçamos, até que de fato falemos com Ele sobre elas. Quando a pressão causada pela falta da sua bênção é maior do que a nossa vida ocupada, então oramos mais. E no processo de orar, mantemos comunhão com Ele. Em Filipenses 4:6, Paulo nos instrui: sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração. O Senhor conhece as nossas necessidades sem que as peçamos. No entanto, Ele aguarda para nos dar muitas coisas até que as peçamos a Ele. Jesus nos chamou a orarmos com perseverança pela ajuda e bênção de Deus. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Mateus 7, versículos 7 e 8. Jesus nos chamou para pedirmos e continuar pedindo, para buscarmos e continuar buscando, para batermos e continuar batendo. O tempo desses verbos no grego é o presente contínuo, indicando que devemos fazer isso decididamente e continuar a fazê-lo. Pedir é importante. Além de um relacionamento mais profundo com Deus e de bênçãos em nossas vidas, uma medida maior de graça está reservada aos que buscam mais o Senhor. Já demonstramos que buscar a Deus pelas nossas necessidades é uma marca da nossa humildade e dependência dEle. Tiago, citando Provérbios, diz que Deus concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Os verdadeiros cristãos são convidados a se aproximarem do trono da graça para experimentar mais da graça de Deus, que já é deles em Cristo. Hebreus 4:16 nos admoesta a chegarmos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. A graça de Deus está disponível a todos os que, com ousadia e confiança, chegam-se a Ele. Parte das nossas vitórias vem à medida que oramos. Recebemos uma medida maior da graça de Deus que renova as nossas mentes e emoções. Há uma diferença entre a nossa posição legal em Cristo, o que gratuitamente recebemos no Espírito, e as nossas condições de vida, o que de fato experimentamos em nossa vida diária.
Buscamos experimentar mais graça em nossa vida diária porque temos a confiança de que a graça de Deus nos foi dada gratuitamente em nossa posição legal em Cristo. A nossa posição legal é a maneira pela qual Deus nos vê em Cristo e que nos foi disponibilizada gratuitamente no Espírito. As nossas condições de vida são o quanto de fato experimentamos do que é gratuitamente disponível. Em nossa posição legal diante de Deus, nós, como cristãos, recebemos a plenitude da graça como uma dádiva por causa do que Jesus fez por nós na cruz. É de graça, plena e definitiva. 2 Coríntios 5:21 declara que nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Quando Deus olha para o nosso espírito nascido de novo, Ele vê a própria justiça de Cristo em nós. Essa é a nossa posição legal diante de Deus. Nunca teremos mais graça disponível do que a que já é nossa no dia em que nascemos de novo. Mas, nas situações da nossa vida, queremos experimentar mais do que é gratuitamente nosso. Tiago estava se referindo às nossas condições de vida ao ensinar que Deus concede graça aos cristãos. Tiago 4:6. Subtópico: as nossas orações não precisam ser perfeitas. A oração é uma das melhores estratégias de Deus, a maneira mais inteligente de governar o universo. Por quê? Porque quando usamos a palavra de Deus para responder a Ele, somos atraídos a uma intimidade com o seu coração e desfrutamos de comunhão com outros que oram da mesma forma. Isso nos humilha e nos transforma ao mesmo tempo. Em outras palavras, o resultado de o Pai governar o universo por meio da oração é que o seu povo permanece em unidade, comunhão e humildade enquanto está envolvido em parceria com Jesus no governo para mudar a terra. A boa notícia é que as nossas orações não precisam ser expressas com perfeição para realizarem os propósitos de Deus. São eficazes por causa da autoridade que temos em Jesus, baseada em sua obra consumada na cruz. Portanto, as nossas orações são eficazes até mesmo quando são curtas, fracas e mal expressas. O valor das orações de 90 segundos. As orações curtas são eficazes. Até mesmo orações de 90 segundos são importantes e podem conectar o nosso coração a Deus e ao mesmo tempo liberar a sua bênção a nós. Não deixe para orar mais tarde, até que você tenha uma hora inteira para orar. Mesmo quando você estiver indo depressa a um compromisso, esperando num semáforo ou numa fila de uma loja, você pode oferecer orações de 90 segundos que farão diferença em sua vida e na vida de outros. O valor das orações fracas, entre aspas, fracas. Algumas pessoas supõem que, pelo fato de não sentirem nada quando oram, Deus também não deve estar sentindo nada. Concluem que as suas orações fracas são ineficazes e que pode até mesmo desprezá-las. A verdade é que oferecemos as nossas orações em fraqueza humana, mas elas sobem a Deus em poder por causa da suficiência do sangue de Jesus e porque estão de acordo com o coração de Deus. Outros consideram que estão crescendo em oração somente se sentirem-se bem enquanto oram. Concluem erroneamente que as suas orações não fazem sentido quando se sentem secos e distraídos. O que deveríamos fazer quando temos a sensação de que as nossas orações são fracas e ineficazes? Em vez de medirmos a eficácia das nossas orações pelas emoções que sentimos enquanto oramos, devemos medi-las pelo que Deus diz em sua palavra. Jesus declarou na palavra que todos os que pedem e continuam pedindo receberão,
e que todos os que buscam e continuam buscando encontrarão. Mateus 7, versículos 7 e 8. As nossas orações, todas elas, são ouvidas, até mesmo se não sentirmos nada a oferecê-las. Não meça as suas orações por seus sentimentos enquanto ora, mas pelo fato de estarem ou não de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra. Amados, os nossos débeis períodos de oração talvez não nos movam, mas movem o coração de Deus. O apóstolo João enfatizou que podemos estar certos de que as nossas orações são ouvidas, independentemente de como nos sentimos enquanto estamos orando. Em 1 João 5,14 diz o seguinte: e esta é a segurança de que temos para com Ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Por quê? Porque Deus vê as nossas frágeis orações através do sangue de Jesus e das riquezas da sua glória. A expressão as riquezas da glória é mencionada frequentemente pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Efésios 1, versículo 18 é um bom exemplo disso. Para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus julga nossas atividades muito diferentemente da maneira como as julgamos com as nossas mentes naturais. A plenitude da glória da nossa vida em Cristo está oculta nesta era, aos nossos próprios olhos, como também aos olhos dos outros. Contudo, ela ficará evidente a todos quando Jesus se manifestar em sua segunda vinda. Em Colossenses 3, versículos 3 e 4 está escrito: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. O desafio é que normalmente não sentimos nem vemos a glória de Deus em nossas vidas. Pelo fato de ela não ser perceptível e estar oculta às nossas emoções e aos nossos 5 sentidos, não podemos medi-la. Olhamos para as nossas vidas como sendo pequenas, fracas e entediantes. No entanto, Jesus as vê através das lentes das riquezas da glória. Ele vê o que não vemos, e isso inclui as nossas orações. Os nossos numerosos e pequenos atos de obediência, inclusive as nossas orações, são gloriosos aos olhos de Deus. Entendendo o valor das nossas frágeis orações, somos capacitados a vê-las como relevantes e poderosas. Muito embora possam parecer fracas de acordo com a carne, todas as orações de acordo com a vontade de Deus são importantes para Ele. O valor das orações mal expressas. Deus valoriza as nossas orações, até mesmo quando não as proferimos da maneira, entre aspas, certa. Às vezes achamos que temos que proferir palavras perfeitas ao orar, mas chegamos com confiança ao trono da graça, Hebreus 4,16, e não ao trono da precisão literária. O Senhor ouve tanto o gemido dos cativos, Salmos 79,11, 102,20, como também a eloquência dos estudiosos da Bíblia e dos poderosos pregadores. Lembre-se, Deus conhece os nossos corações e Ele nos deu o seu Espírito para interceder conosco e por nós. Subtópico: todas as orações movem o coração de Deus. No verão de 1988, tive um encontro transformador numa reunião de oração que ocorria nas manhãs de sábado. Eu liderava aquela reunião de oração a cada sábado, havia quase 4 anos. Aproximadamente 20 pessoas compareciam regularmente. Num sábado, cheguei cerca de 15 minutos mais cedo.
Os 2 únicos carros que já estavam no estacionamento pertenciam aos jovens que estavam cuidando do sistema de som. Ao aproximar-se da porta para entrar na igreja, ouvi uma música que estava alta demais. Era algo parecido com o refrão do Aleluia do Messias de Handel. Foi glorioso, maravilhoso e estava muito alto. Pensei, oh não, os técnicos estão brincando com o sistema de som e certamente estourarão os alto-falantes com o volume tão alto assim. Corri para abrir a porta e pedir-lhes para diminuírem o volume, mas quando abri a porta, tudo estava em silêncio. Pensei, o que está acontecendo? Corri para o santuário e as 2 únicas pessoas lá não estavam na cabine de som, mas em vez disso, estavam na frente do santuário orando juntos. Fiquei perplexo e perguntei-me, o que foi aquele aleluia que eu havia acabado de ouvir num volume tão alto? Então me dei conta, com uma sensação de deslumbramento, que eu havia literalmente ouvido corais angelicais. Rapidamente supus que aquela reunião seria a mais poderosa reunião de oração dos sábados de manhã de que eu já havia participado e que algo especial aconteceria. As minhas expectativas eram muito altas. Certamente, o fato de eu ouvir vozes angelicais era um sinal de que estávamos para testemunhar uma sensacional demonstração de vitória da presença de Deus. A reunião de oração começou. Eu achava que a qualquer momento a glória de Deus se manifestaria de uma forma incomum. Mas nada disso aconteceu. Foi tão normal como fora em muitos outros sábados. Então fui orar no microfone como fazia cada manhã de sábado, achando que algo poderoso poderia acontecer. Mas senti-me muito desanimado enquanto orava. Pensei, o que aconteceu com os corais angelicais? Por que os ouvi? Fiquei perplexo. Depois que a reunião de oração acabou e todos os outros haviam saído da igreja, fiquei sentado em silêncio, sozinho, durante 20 minutos aproximadamente e pensei. Ouvir aquele coral angelical foi uma das coisas mais estranhas que já me aconteceram. O que significava? Orei, Senhor, estou confuso. Por que algo extraordinário não aconteceu hoje na reunião de oração? Eu definitivamente tentava resolver o problema, mas não conseguia pensar numa resposta. Então, de repente, o Senhor me deu uma palavra muito clara. Veio como uma impressão. O Espírito Santo disse, isto é o que acontece todas as vezes que algumas pessoas do meu povo se reúnem para orar. Entendi naquele momento que corais angelicais regozijam-se todas as vezes que o povo de Deus se reúne para orar, até mesmo numa pequena, aparentemente não inspirada ou não, entre aspas, ungida, reunião de oração das manhãs de sábado. Amados, os nossos períodos a sós e as nossas reuniões públicas de oração talvez não nos movam, mas movem os anjos e, mais importante ainda, movem o coração de Deus. Jamais meça as suas orações por seus sentimentos. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, as nossas, entre aspas, fracas orações movem o seu coração até mesmo se não moverem o nosso. A resposta de Deus ao centurião romano Cornélio, segundo o que foi registrado no livro de Atos, é uma prova de que é assim. Enquanto Cornélio estava orando, um anjo apareceu-lhe repentinamente com uma mensagem de Deus, dizendo-lhe que as suas orações seriam lembradas para sempre. Atos 10, versículos 3 e 4. Ao que o anjo lhe comunica, tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Versículo 4. Talvez, como a maioria de nós, Cornélio achasse que essas orações fossem fracas e não muito eficazes. Deve ter sido um enorme choque ouvir que Deus se lembraria das suas orações como um memorial diante do seu trono. Gosto de ficar imaginando Cornélio orando
com os seus soldados. Imagino 3 ou 4 soldados reunidos para orar, sem música de adoração e sem Bíblias. Devido ao fato de que ainda não eram nascidos de novo, não possuíam o Espírito habitando neles. Portanto, presumo que as suas reuniões de oração eram muito simples. E acho que eu não gostaria de participar delas. Imagine só, nenhuma Bíblia, nenhum Espírito habitando neles, nenhuma música ungida de adoração. No entanto, as orações de Cornélio moveram tanto o coração de Deus a ponto de ele enviar um anjo para lhe dizer que ele se lembraria delas para sempre, como um memorial diante dele. Se Deus se lembrará eternamente das orações de um homem que ainda não era nascido de novo, quanto mais apreciará as orações dos verdadeiros cristãos que oram a palavra de Deus em resposta ao seu Pai. Verdadeiramente, as nossas orações movem o coração de Deus e são lembradas para sempre. O Senhor vê as nossas curtas, fracas, mal expressas orações por meio da cruz de Jesus. Ele vê as coisas muito diferentemente da maneira como as vemos da nossa perspectiva humana. As nossas orações são importantes para Deus, independentemente de como nos sentimos ao orarmos. Em nossa caminhada de crescimento em oração, vamos nos lembrar do valor das orações, entre aspas, fracas. Como certa vez aprendi em minha caminhada de oração, a chave para nos deleitarmos, em vez de termos um senso de dever em nossa vida de oração, é entendermos a plenitude da oração e descobrirmos que ela é o meio pelo qual participamos da comunhão do coração ardente, juntamente com as 3 pessoas da Trindade.